Oi, sejam bem-vindos. Eu sou a Ária, sou taróloga e oraculista, e nesse vídeo eu vos convido para mais uma leitura. Hoje, como a maioria dos vídeos, vamos ver uma mensagem da espiritualidade, uma mensagem do universo para o seu momento atual, e nós temos 3 opções. A primeira é a concha, a segunda o sino, e a terceira o cristal. Nós vamos usar o Tarot Everyday Witch e as cartas Clow como complemento. Respire fundo, limpa a mente por um momento, e então escolhe a opção que mais te chamar a atenção. Pausa o vídeo para ajudar. Então vamos para a primeira opção. Se você escolheu a primeira opção, a concha, essa é a sua leitura. Lembrando sempre que essa é uma leitura coletiva, uma leitura geral, então nem tudo vai bater com você, são muitas energias. Não force encaixar nada, peço que absorva só o que faz sentido para você nesse momento. E se você quiser uma leitura mais específica para você, para o seu caso, para sua energia, o meu número tá aí na descrição, é só mandar uma mensagem que a gente conversa. A lua, o 7 de paus e o 10 de paus. De cara aqui eu senti que você tá numa situação que você... Ou melhor, você é uma pessoa que tem uma certa questão de achar que as outras estão sempre olhando pra você, sempre te julgando. E por causa disso também você sempre tenta ser a pessoa mais agradável pra todo mundo. Você se esforça demais pra ser a pessoa agradável, mesmo que você não esteja sendo você mesmo, ou de repente você tá... Ou de repente você tá dando muito mais de si do que deveria. E isso é uma coisa que te cansa muito. Mas você vive nessa ilusão de achar que as pessoas estão o tempo todo te julgando, o tempo todo contra você. Uma paranoia, na verdade, né? E assim, de repente até tem um fundo de verdade de, por exemplo, você ter passado por situações que realmente tiveram pessoas que estavam te julgando, que se realmente ficou sabendo disso. Realmente teve pessoas que você passou que não foram muito legais. Mas olha, sinceramente, tem 2 questões. Primeiro que, na maioria das vezes, a maioria das pessoas não tá nem aí pra gente. Elas estão preocupadas com o próprio umbigo. Segundo, as pessoas que ficam julgando mesmo, que ficam enchendo o saco, são as pessoas que não têm vida própria, que não têm felicidade. E por isso quer ficar fuxicando a vida dos outros, quer ficar enchendo o saco dos outros. Então é o tipo de pessoa que você não devia se preocupar, porque esse tipo de pessoa sempre vai ser tóxico, sempre vai querer falar dos outros. Nunca é ela, nunca não sei o quê, porque é ela que tá mais preocupada com a vida dos outros do que a própria vida. Então assim, é uma paranoia que não tem necessidade. Não tem necessidade. Embora eu entendo. Eu entendo porque realmente existem algumas pessoas que ficam assim, né? Que ficam julgando. Mas assim, sinceramente, foda-se essas pessoas. Você não devia ligar não. São pessoas que parece que o objetivo é pesar a vida dos outros. Então realmente não deveria ligar pra opinião dessas pessoas. E como eu disse, a maioria realmente não tá ligando de verdade. Às vezes a gente pensa assim que, nossa senhora, caramba, mas eu falei uma coisa de um jeito, ou eu fiz tal coisa, ai que vergonha, todo mundo viu. De repente viu, mas daqui 30 segundos já nem lembra mais. Já foi. Não é importante, não é tão importante
E as pessoas não acham que é tão importante assim quanto você acha, quanto é pra você na sua cabeça. Mas eu também entendo que é uma coisa um pouco difícil de você lidar, de você realmente melhorar esse tipo de visão ou de comportamento. Eu acredito que você já deve ter pensado nessas coisas também, né? Cara, que as pessoas não ligam tanto assim. Realmente não ligam. Mas mesmo assim, esse tipo de coisa fica na sua cabeça. Pode ser que tenha alguma questão de transtorno também, transtorno psiquiátrico. Então eu recomendaria, se chega nesse nível, né, que realmente atrapalha demais você, eu recomendaria você ir atrás de terapia, ir atrás de psiquiatra, se for o caso, né, porque acontece também, existem alguns transtornos que faz a pessoa achar que tá todo mundo contra ela o tempo todo, e não é verdade, tá? Isso nunca é verdade, tendo transtorno ou não, não é verdade. Pode até ser, como eu disse, que você passou por situações que de repente tinha uma galera que realmente não gostava de você. Talvez tenha feito ou falado alguma coisa, mas não é assim, o mundo tá contra mim. É no máximo algumas pessoas que não tem mais o que fazer. E eu vejo aqui também que se acontecer uma situação assim na sua vida, isso aqui é passado, isso já foi. Você não tá mais com essas pessoas. Ou talvez se foram pessoas, por exemplo, da família, né? Pessoas que ainda existe uma proximidade. Ainda assim é uma situação que já foi. Uma situação passada. Vou pegar mais carta. Roda da Fortuna. Rainha de Copas. As de Ouros. Olha, aqui eu vejo que se você tava nessa situação mais pesada, essa energia mais pesada, e essa situação, inclusive, que eu falei que já passou, as coisas vão começar a melhorar agora. Vai começar. A vida vai começar a trazer mais bênçãos pra sua vida. Mesmo que você não enxergue ou que você, sei lá, emocionalmente não acredite nisso. Mas aqui eu vejo principalmente oportunidades financeiras, oportunidades de trabalho, de enriquecer no trabalho, por causa desse as de ouros. Até porque eu acredito que você é uma pessoa esforçada, uma pessoa que trabalha bastante. Eu acredito que pode ser até uma promoção, uma mudança de, como fala, uma mudança de cargo ou de local de trabalho, mas que vai ser benéfico para você. Então, de repente, se é uma situação onde você tá num trabalho que os colegas não parecem ser muito legais, ou que isso aqui do Sete de Paus foi com esses colegas, que é passado, mas ainda fica na sua mente, né? Então isso aqui vai embora. Isso aqui vai embora de vez porque você vai para outro lugar. Ou você vai para outro lugar, ou vai para outro cargo, e não vai ter que lidar mais tanto com essas pessoas. Mas nessa questão mais financeira e de trabalho vai melhorar para você. Mas eu acredito que você tem que cuidar do seu emocional também, tá? Independente do que acontecer, você tem que ir atrás de entender esse emocional, de tentar trabalhar ele, de fazer uma terapia mesmo. É bom pra todo mundo, eu sempre recomendo. Pelo menos terapia, em um psicólogo, esse tipo de coisa. É sempre bom, sempre bom. Ajudar a entender melhor como funciona a nossa cabeça e o que a gente pode fazer pra contornar essas questões, esses medos, paranoias ou o que for. Porque aqui é uma questão de você realmente amadurecer essa questão em você, esse lado. Porque não é algo que realmente esteja acontecendo na sua vida, não tem um monte de gente contra você. Pode até, como eu falei, pode até ser esse grupo específico, nessa situação específica que, sei lá, não gostava de você ou não estava do seu lado. Mas como eu disse, não é porque isso aconteceu que tá todo mundo contra você, ou que se, por exemplo, é
uma situação de trabalho que todos os seus colegas estão contra você. Não, é um negócio assim muito mais específico. E não é algo que é uma realidade agora, não é algo que está acontecendo agora mais, e nem vai mais acontecer num futuro próximo. Por hora não, pelo menos, né? Que a vida acontece muitas coisas, mas não vai acontecer mais nada nesse sentido. E agora o que resta mais é essa ilusão mesmo na sua cabeça, esses pensamentos, essas coisas que vêm e estão te atrapalhando. Então é mais uma questão de você realmente amadurecer essas coisas na sua cabeça, você entender que isso não está mais acontecendo, que isso não é importante, que o que as outras pessoas pensam não importa. Porque de fato não importa. E a gente tem que entender isso. Eu sei que é difícil para a maioria das pessoas, né? Mas é algo que todo mundo tem que pôr na cabeça, de que não importa o que as outras pessoas pensam, realmente não importa. Vou pegar as cartas Clow, por último conselho. Oh, meu Deus. Aqui pode até ser que role uma mudança mesmo de cidade, de onde você mora. Tô sentindo que pode ter a ver com casa aqui mesmo, com moradia. De repente vão te mudar do lugar de trabalho, vai trabalhar em outra área e vão te mandar pra, sei lá, outra cidade, outro estado. Pode muito bem ser algo assim. O brilho, o tempo, o espelho. Essa carta do brilho eu sempre acabo lendo assim, no sentido de que você tem o seu próprio brilho, você tem a sua própria luz, você é uma pessoa incrível por si só. Então, mesmo que alguém por acaso, seja lá por qual motivo, não goste de você, isso não importa, porque você tem a sua própria luz, vão ter muitas outras pessoas que vão gostar de você. É importante também que você goste de você, porque se você tem essa visão de que você tem realmente o seu brilho, a sua luz, você não vai mais se importar tanto com gente que discorda disso, ou sei lá, que acha outras coisas. Eu sinto aqui um trabalho que você tem que fazer de autoconhecimento. Autoconhecimento e autoamadurecimento, autorreflexão também, principalmente por causa do espelho. Essa carta também do tempo me lembra muito o eremita. Então essa questão de solitude para você poder se entender, sabe? Seria uma boa você fazer esse tipo de coisa, fazer essas autorreflexões de tá, por que eu penso assim? Mas será que eu sou realmente assim? Será que eu sou uma pessoa tão detestável? Não sei. Eu duvido muito que seja. Ainda mais com esse brilho aqui. Eu sinto nessa leitura que você é o tipo de pessoa que se julga demais, na verdade. Você julga antes de qualquer outra pessoa. Então é isso que você tem que trabalhar em você. Esse auto-julgamento. Tem que começar a ver mais você como você realmente é. Que é uma pessoa com brilho, uma pessoa esforçada, uma pessoa trabalhadora, uma pessoa preocupada. Uma pessoa que se importa com os outros também. Não só no sentido de julgar, mas... Quer dizer, não só no sentido de que estão te julgando. Tô falando que você também se importa com as pessoas, assim, no sentido de querer o bem. Então aqui a leitura pede que você faça essas autoanálises, que você sempre fique se perguntando assim, por que eu tô pensando isso? Por que isso acontece? Por que é assim? Por que não é? Tenta refletir e entender como que você pode não se julgar tanto. Porque isso é uma coisa que te machuca, isso te faz mal. É um comportamento
um comportamento tóxico que você pode ter consigo mesmo, ou consigo mesma, né? Consigo mesma. Não é um comportamento legal pra você. Então você tem que analisar isso e entender o que pode ser feito a respeito. Mas eu garanto pra você que aqui a questão é muito mais mental sua do que realmente pessoas que sei lá, podem ser o problema. Não é. Aqui é muito mais importante você construir essa força mental, emocional pra você mesma, do que realmente se preocupar com o que fulana tá achando de você ou o que você tá fazendo. Que foda-se essas pessoas. A não ser, é claro, que você seja aquele tipo de pessoa que tá realmente causando mal e não tá ligando. Né? Tem muita gente que causa mal pros outros, as próprias pessoas que ficam julgando os outros, né? Então aí julgando e não liga de se a pessoa tá acabando com o mental da pessoa. Mas eu acredito que não é o caso aqui. De qualquer forma, é importante que você faça essa autorreflexão, que você pense nisso, que você cuide disso. Faça terapia, o que for preciso, o que puder pra ajudar. E parar de pensar dessa forma, porque te prejudica. Mas bom, isso é o que eu tinha pra vocês, grupo 1. Espero que tenham gostado, espero que tenha ajudado de alguma forma. Se você gostou, deixa um like. Se inscreve no canal pra ver mais vídeos como esse. Eu agradeço pela sua presença e até a próxima. Se você escolheu a segunda opção, o sino, essa é a sua leitura. Lembrando, como sempre, que essa é uma leitura geral, uma leitura coletiva, então nem tudo vai bater com você. Eu peço, por favor, que encaixe só o que faz sentido pra você nesse momento. Se você quiser uma leitura mais específica pra você, pra sua energia, manda uma mensagem no número de WhatsApp que tá embaixo na descrição, que a gente conversa e eu te explico como funciona as minhas consultas. O 7 de paus, de novo, apareceu na primeira leitura. O rei de ouros. E o pajem de espadas. Ok, aqui tem... Você tá de fato numa situação que tem pessoas contra você. Diferente da primeira leitura. Pelo menos no momento atual, né? E eu sinto aqui que que é uma questão de processo. Processo da justiça. Talvez não seja pra todos, né? Mas acredito que é pra maioria. E eu tô sentindo uma questão de processo trabalhista, na verdade. Porque é uma questão... Esse rei de ouros aqui tá me falando de uma questão mais financeira, profissional, de que você... Pode não ser pra todos, né? Pra alguns é mais uma questão de você não ter como pagar o processo. Mas eu sinto, assim, essa posição que você tá de pouco poder diante dessa situação. Até por causa desse pajem desse lado aqui que parece que é você, assim, só uma criança contra essa situação. Tá meio desbalanceado. Mas por quê? O que aconteceu? Foi alguma injustiça, eu tô sentindo. Alguma injustiça mesmo que você resolveu ir atrás dos seus direitos. Mas que tá um pouquinho difícil de lidar. Assim, primeiramente eu gosto sempre de lembrar que processos na justiça, eles sempre são demorados, sempre é uma coisa assim que não é rápido, não é fácil. Então é uma coisa que tem que esperar mesmo pra sair, pra ver o que acontece. Eu tô tentando entender a situação. Eu acredito aqui que você tem bons argumentos contra essa situação, essas pessoas. Mesmo que esteja numa situação meio difícil, eu acho que tem boas chances sim de você ganhar. Vou pegar mais carta.
o as de ouros, o 5 de paus, 2 de paus. Realmente parece que tem chance sim de você ganhar. Boas chances por causa desse as de ouros. Eu acredito que você vai ganhar, talvez não seja muito que você ganhe financeiramente dessa questão toda, mas não vai ser um problema, sabe? Mesmo que ganhe pouco, vai ser uma coisa assim que você vai conseguir solucionar e que essas coisas vão ficar pra trás. Essas brigas, essas tretas aqui. Que eu vejo aqui algumas pessoas, pode ser uma pessoa só, mas não sei, por exemplo, um chefe, né? Ou é uma empresa, enfim. São coisas que realmente estão contra você e que aqui eu sinto que elas não estão gostando dessa situação, mas que você vai conseguir deixar isso para trás. Principalmente com esse 2 de paus, eu sinto que depois que isso aqui passar, você vai conseguir seguir para uma situação melhor, para realmente deixar isso para trás e seguir com a sua vida. E deixar essa galera aqui, tudo isso aqui que tá sendo muito negativo para você, para trás. Se você ganha ou não, eu acredito que ganha, como eu disse. Mas se acontecer de não ganhar, também não vai ser algo que você não vai conseguir arcar. Na verdade, eu sinto muito que você vai ganhar alguma coisa assim, mas não vai ser muito. Aqui, tá? Então, a melhor coisa aqui que eu vejo é que você vai conseguir deixar essa situação para trás sem que te dê muito prejuízo. Prejuízo aqui tá sendo mais realmente esse trabalho mesmo de ter que lidar com essa situação, com esse processo. Eu sinto que realmente é muito mais de processo. Um processo contra chefe, contra empresa abusiva e que não tá gostando dessa situação, desse processo, dessa atitude sua. Mas que no final das contas você vai conseguir ganhar alguma coisa e vai conseguir deixar isso pra trás e seguir com a sua vida sem que isso continue atrapalhando você. Mas é aquilo lá, né? É uma coisa que tem seu tempo. Infelizmente, processos demoram bastante, geralmente. Então você precisa ter paciência. Vamos ver os conselhos das cartas Clu. É porque aqui é uma mensagem que eu tô sentindo que é bem simples mesmo. É basicamente isso, tá? Num processo, principalmente contra a empresa ou chefe. Uma situação bem desagradável que você tá tendo que lidar, que tá enchendo muito saco, tá sendo problemático, mas que vai chegar ao seu fim em algum momento e você não vai ter prejuízo. Além dessa questão realmente do cansaço, né? Do cansaço de lidar com a situação. O poder, o brilho, o retorno. Aqui você vai receber o que é devido seu. Que você perdeu vai retornar. Então, se é uma questão também de salário, por exemplo, você não recebeu o salário direito, estão te devendo dinheiro, ou mesmo só pela causa mesmo, você vai receber. Você vai receber e apesar dessa situação que eu vi aqui, que você parece meio que você tá em desvantagem, acho que eu consegui entender melhor. É mais uma questão de que esse rei de ouros representa uma empresa, né? Representa um chefe, uma pessoa mais poderosa aquisitivamente, né? Ou uma entidade, né? Empresa, assim. Mas você tem o que você tem a força necessária para conseguir ganhar essa ação.
As coisas estão no seu lado nesse sentido. Tipo assim, você tem prova, você tem um advogado que é bom o suficiente. Você vai conseguir passar por isso, basicamente. E vai te retornar o que é devido. Eu sinto aqui que você vai conseguir se dar bem na situação. Vai conseguir ganhar, vai conseguir triunfar. Então continua se esforçando, não desiste desse processo. Se você tá com a razão, se você tem prova, se você tem tudo assim que tá no seu favor, não desiste. Só tenha paciência, porque pode demorar. Porque é assim mesmo. Infelizmente é assim mesmo. Esse tipo de coisa aqui no Brasil demora, mas se você tá no seu direito, você vai dar certo. Você vai ganhar o que é devido. Só um breve adendo que eu só vi agora, mas aqui no fundo do deck tá o sol. Ou seja, é uma situação muito positiva pra você. Eu não costumo ler a carta que tá no fundo, mas como foi uma carta que eu acho impactante, né? Resolvi falar. Bom, é isso que eu tinha pra vocês, grupo 2. Espero que tenham gostado, que tenha sido de alguma ajuda. Se você gostou, deixa um like, se inscreve no canal para mais vídeos como esse. Eu agradeço muito pela sua presença. Espero que dê tudo certo e até a próxima. Se você escolheu o cristal, a terceira opção, essa é a sua leitura. Lembrando, como sempre, que essa é uma leitura coletiva, uma leitura geral, então nem tudo vai bater com você. Eu peço que absorva só o que faz sentido para você nesse momento. E se você quiser uma leitura que seja específica para sua energia, o meu WhatsApp está embaixo na descrição, só mandar uma mensagem que eu te falo como funcionam minhas consultas. O carro, ou a carruagem, a imperatriz, os 5 de ouros. Eu senti aqui uma situação de mudança de casa. Talvez você esteja se mudando da casa dos seus pais. Na verdade, eu tô sentindo aqui uma situação de que, bom, ou você se mudou por conta própria, ou te expulsaram mesmo. E agora você tá indo, mas meio sem saber pra onde vai. Não tem dinheiro, não tem estabilidade. Vai tentar ir atrás disso, pelo que eu posso dizer. Vai tentar ir atrás de um emprego, claro, né? Eu já vou pegar mais 3 cartas porque eu quero confirmar. A Rainha de Espadas, os Amantes, o As de Paus. Combinação engraçada. Tá, pode não ser pra todo mundo, mas eu sinto que pra maioria, ou para as pessoas que realmente precisam ouvir essa leitura, que você é uma pessoa que tá dentro do espectro LGBT. Por causa dessa Rainha de Espadas, eu sinto muito que é uma mulher. É uma mulher ou uma mulher lésbica que gosta de outras mulheres, né? Ou uma mulher trans. E, bom, a sua família, a sua mãe não gostou disso, te expulsou de casa. Era isso que eu tava sentindo mesmo. E agora você tá nessa situação, assim, de estar perdido ou perdida. Pode, como eu disse, não é todo mundo, que seria o caso que eu falei de mulheres sáficas ou mulheres trans. Mas pra maioria eu realmente sinto que seja algo assim dentro do espectro LGBT. Pode até ser que também tinha uma pessoa que você tava gostando, né? Que você tava nessa relação e a sua mãe descobriu. Talvez você esteja ainda. E agora você tá tentando
lidar com isso, porque tá numa situação bem complicada, você não tem exatamente pra onde ir, não tem dinheiro, não tem emprego. Mas essa situação não vai ficar assim pra sempre. Tá, acho importante dizer, né? Eu acredito que você vai conseguir um trabalho. Eu sinto até que você tem alguns dons relacionados a talvez escrita, talvez a fala, que isso também pode te ajudar de alguma forma. Talvez ganhar dinheiro com isso, ou talvez você realmente encontrar um trabalho. Provavelmente é um trabalho que lida com o público. Sinto que pode ser alguma coisa assim de atendente, ou mesmo. Como é que fala? O telemarketing. Porque a questão aqui é que você. Não importa muito qual seja a opção, você vai precisar aceitar o que vier. Que é meio triste, mas realmente precisa de algo pra ontem, né? Mas eu vejo aqui você conseguindo lidar com a situação aos poucos. E você descobrindo uma força interna, inclusive, pra conseguir lidar com essa situação. Inclusive, eu queria dizer que eu sinto muito por isso, né? Essa situação que eu acho lastimável de como as pessoas preferem ter um filho na rua, um filho, uma filha na rua de qualquer jeito, jogado ou julgada, do que ter uma filha que seja LGBT. Isso é bem lastimável, mas infelizmente ainda é realidade para muitas pessoas, muitas famílias. Eu vou puxar mais 3 cartas para você. Tô sentindo que eu preciso ver mais. 5 de copas, As de espadas, 6 de espadas, Você tá praticamente destruída emocionalmente. Que é completamente esperado, né? De uma situação assim. Infelizmente, parece que rolou um corte mesmo, né? Com relação à sua vida, sua família. Que no momento isso não vai melhorar. No momento, pelo menos. Com relação à sua família, eu digo, né? Mas eu vejo sim a sua situação no geral melhorando. Na verdade, eu tô sentindo aqui que você vai encontrar um grupo de pessoas que vai te ajudar. Talvez até pessoas que tenham sido como você. Pessoas que também foram expulsas de casa e que estão tendo que se esforçar pra caramba pra lidar com as coisas. Inclusive aqui me veio na cabeça que talvez você acabe trabalhando como. Eu espero que não, mas vai das circunstâncias e da sua decisão também, né? De trabalhar como. Como que eu posso dizer, né? Como pessoa da vida. Ou como do job, como estão falando, entre aspas, né? E eu falo isso porque nessa situação tem muitas outras pessoas que são como você, né? Principalmente as mulheres trans. Pra alguns pode ser que isso aconteça, né? Pra algumas. Eu espero que aconteça pra ninguém, na verdade, mas a gente sabe como a situação, como a vida é bem complicada. Aqui no Brasil essas pessoas acabam não tendo muita opção mesmo. Mas assim, de qualquer forma, pra maioria eu sinto que a sua situação vai melhorar. Que você vai conseguir encontrar esse grupo de pessoas que ou se identificam ou que simplesmente vai se solidarizar e querer te ajudar, ou simplesmente é um grupo que vocês vão se ajudar. Pode ser que você encontre uma casa, um apartamento, que são outras pessoas assim, dividindo aluguel e as contas, sabe? Podem ser amizades também que você já tenha, que vão tentar te ajudar do jeito que podem. De repente uma amizade que você tem que já é, por exemplo, sei lá, um casal que mora sozinho, ou um grupo de amigos mesmo. Mas assim, é uma situação bem complicada, eu sei. Não,
Não é fácil, não vai ser fácil, não está sendo fácil. Mas saiba que vai melhorar. Vai melhorar, você muito provavelmente vai conseguir um emprego, você vai conseguir esse lugar para morar, mesmo que seja temporário, mas que seja suficiente para você conseguir se estabilizar minimamente. Vamos ver os conselhos das cartas com. Eu sinto aqui que infelizmente é uma situação que não tem muito a ser feito, né? O que tem pra ser feito você já tá fazendo, que é simplesmente tentar lidar, tentar sobreviver. Com relação à sua família, não, pelo menos aqui, nesse momento, eu não vejo uma melhora, você se entendendo com a sua família. Você pode tentar, né? Tentar falar, tentar conversar com, sei lá, mandar alguma mensagem, mas até aí, pior já fizeram, né? Vai saber. Mas eu não vejo você melhorando por causa deles. Melhorando junto com eles. A não ser que seja assim uma família mais distante, né? Uma família que, sei lá, tio, tia, primos, que não estão dentro dessa mesma ideologia que eles têm. Só se for assim. E se você tiver uma parte da família que seja assim, nesse sentido que eu falei, eu até aconselho que você busque essas pessoas. Busque as pessoas que você acha que podem te dar algum tipo de auxílio, minimamente. Se tem pessoas que não são preconceituosas que você conhece, provavelmente alguém vai te ajudar. Eu sinto isso, que de alguma forma alguém vai te ajudar. Pequeno, o voo, água. Com relação a esse pequeno, eu sinto que é assim que você tá se sentindo, né? Porque é uma situação que não tem muito pra onde você correr, então você se sente pequeno ou pequena diante da vida, com pouco poder. Mas você é uma pessoa que ainda tem muita história pela frente, você é uma pessoa que tem... Você ainda vai alçar voo. Você, inclusive, é uma pessoa muito sentimental, não só no sentido, sei lá, de ser ruim, no sentido de você ser uma pessoa sensível, ser uma pessoa que entende a dor das outras. Quer dizer, você é uma boa pessoa. Eu sinto também que você é uma pessoa artística. Talvez quando eu tenha falado da questão da escrita, pode ser algum tipo de arte que você pratica. Pode até ser que você consiga ganhar a vida com isso. Em algum momento, talvez já agora, ou talvez um pouco depois, né? O que me veio na cabeça foi aquele tipo de... Aquelas pessoas que fazem... Por exemplo, fazem acessórios, fazem... Sei lá, faz brinco, faz colar. E aí põe pra vender em algum lugar. Isso aqui pode ser só pra algumas pessoas, tá? Não é pra todo mundo, não. Foi só algo que veio na cabeça. Mas enfim, você é uma pessoa que ainda tem muita história pela frente. Você é uma pessoa que tem uma sensibilidade muito bonita, profunda, que tem uma sensibilidade pra mostrar pro mundo. E apesar de estar numa situação muito complicada, as coisas vão melhorar e você vai conseguir transformar isso tudo em história e experiência pro futuro. Ter pra contar pras outras pessoas. Talvez até escrever uma história que se baseie nisso, né? Bom, é isso que eu tinha pra vocês, grupo 3.
Eu espero que tenha ajudado de alguma forma. Se você gostou, deixa um like. Se inscreve no canal para mais leituras como essa. Eu espero que dê tudo certo pra você. Tenha fé que as coisas vão melhorar. E é isso. Obrigada pela presença. E até o próximo vídeo.